para participar aqui da mesa diretora e convido o Evandro Cunha, presidente da ASSIM, para compor a mesa diretora. Para a bancada, eu convido o Cleiton, conselheiro da Firjan. Convido para a bancada o Marcos Otávio, gerente da Planan. Convido, representando os construtores, Diógenes Dutra. Pode esses que eu estou chamando, pode, por favor, se aproximar e ocupar aqui a bancada. Representando os arquitetos, convido o Wallace Fará. O Luiz Vieira é arquiteto também, mas está representando aqui, está duplamente representando, né, arquitetos e Firjan. Luiz Vieira, por favor. E convido o Leonardo Peçanha, está aí? Do Fundec, está aqui do Executivo, para poder ocupar também a bancada conosco. Registro a presença de Alexandre Boinar, da MRV, Davi José Freitas, arquiteto. Registro a presença de Adriano Carneiro, também arquiteto. E com isso, se chegar mais alguém com representação, possa, por favor, encaminhar para a mesa diretora. A audiência pública de hoje trata de um assunto que é o licenciamento da construção civil, uma pauta que tem ocupado essa Câmara em vários debates, não só nos debates das sessões ordinárias, como outros debates em eventos no qual a gente tem a oportunidade de fazer uma avaliação de como está funcionando e como que esse setor gostaria de contribuir para o melhor funcionamento. Então, gostaria de, antes da gente iniciar os debates da nossa sessão, que a gente ficasse de pé em sinal de respeito, fazer 1 minuto de silêncio pela morte da criança que lamentavelmente foi vítima de um deslizamento de terra e que hoje, assim, traz um constrangimento muito grande para o nosso município, mas nós vamos superar essas questões e vamos tornar cada vez mais o nosso município sustentável e desenvolvido, colocando em destaque, né, em referência às pessoas, especialmente as crianças. Muito obrigado. Nossa audiência pública vai funcionar da seguinte forma. Os componentes da mesa diretora vão fazer suas considerações iniciais. Depois nós vamos promover um debate com a bancada, a mesa diretora. Em seguida, nós vamos disponibilizar o microfone para assistência, de fazer direcionamento de perguntas e sugestões. Em seguida, retorna para a bancada para as considerações finais. A audiência pública ela estará sendo acompanhada pelas funcionárias da Casa, que estão redigindo a ata,
essa ata posteriormente será disponibilizada para todos os participantes da audiência pública e encaminhada ao senhor prefeito e os órgãos competentes que forem citados durante o debate da audiência pública. Com a palavra, o Evandro, presidente da Firjan. Eu convido o Navega para também compor a nossa bancada na ordem de representação aqui da Firjan. Navega. Ele não está presente? Está calçando o sapato? Com a palavra o presidente da Firjan, o Evandro, o senhor dispõe de 5 minutos. Boa noite, vereador Maxwell Vaz. Boa noite, meu companheiro Evandro Cunha e meus companheiros compondo a bancada e todos que assistem. Em primeiro lugar, enaltecer a iniciativa da Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Maxwell Vaz, em trazer esse tema tão importante para uma discussão de alto nível agora aqui nessa casa. Eu acho que isso é um passo fundamental para que nós consigamos atingir os objetivos. Dizer que a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro se preocupa e está atenta a essa questão em particular, porque a indústria da construção civil ela é a segunda maior indústria do nosso estado e da nossa cidade, e é função, vereador, da Comissão Municipal da Firjan estar atenta a todas as condições que impliquem na competitividade da nossa indústria. É nossa função auxiliar ao ente público, ao gestor público, a que se garanta um ambiente propício ao desenvolvimento dos negócios no município, e o desdobramento do desenvolvimento dos negócios é justamente a sustentabilidade. Quer dizer, não existe desenvolvimento sustentável sem o empresariado. Quer dizer, não existe nenhum governo com um orçamento suficiente para sustentar ao seu povo todo sem trabalhar. Todos eles dependem do emprego e do dinheiro que provém do emprego e dos impostos que os empresários pagam. Então é importantíssimo para a Federação das Indústrias esse tipo de discussão. Nós tivemos a oportunidade de enxergar esse movimento nascendo a partir dos construtores que começaram a sentir imensas dificuldades para licenciar seus projetos, e eles começaram a fazer algumas reuniões, a princípio a própria Firjan e a Associação Comercial cedendo espaço para que essas reuniões fossem feitas, mas sem uma aproximação efetiva. Num segundo momento, nós entendemos que era hora de somar esforços ao grupo, porque nós também enxergávamos não só justiça no pleito, como oportunidades de melhoria para as questões de licenciamento. Eu acho, vereador, e talvez aí eu nem tome os meus 5 minutos, que existe também um entendimento, pelo menos pelo que eu tenho percebido, ao menos em discurso, de que o Poder Executivo entende e enxerga também a oportunidade de melhoria. Hora nenhuma nós ouvimos algo diferente disso. O que me preocupa é que, apesar de haver esse entendimento, esse tema ainda não foi priorizado. Já se percebe uma mudança de atitude por conta de vários secretários que têm tentado dar celeridade no processo, mas me parece que o problema é muito maior. Não é apenas um problema de atitude, é um problema de dificuldade do rito, da sequência, do fluxo de como a coisa acontece. Quer dizer, a gente tem que discutir esse problema de uma forma mais técnica, uma forma mais profunda. Por isso que nós temos, dentro da comissão, através da Câmara Temática de Infraestrutura, o Luiz, que é um arquiteto que vive na pele e sofre extremas dificuldades para conseguir aprovar os projetos dele em Macaé, e ele tem ajudado a nossa comissão de sobremaneira
a entender um pouco melhor essas questões e sugerir discussões em torno do tema. Então, acho que não é mais uma questão, vereador, de se perguntar o porquê. Já está mais do que justificado o porquê de se otimizar o processo de licenciamento. Acho que a pergunta agora é como e quando. Quando? Ontem. A gente sabe que o governo tem uma série de prioridades. Nós acabamos de ver aí essa catástrofe que aconteceu por conta das chuvas. Nós temos problemas imensos de mobilidade, de saúde, de educação. E a gente sabe que o prefeito tem dificuldade de atacar todos essas mazelas. Mas se, por um outro lado, as forças que ajudam no desenvolvimento da cidade não se posicionarem de maneira firme e disserem quais são as suas dificuldades, provavelmente elas serão as últimas a serem atendidas e é onde mais vai prejudicar o governo. Porque na hora que ele precisar dos impostos, na hora que ele precisar do emprego, ele não vai achar. Porque não conseguiu motivar o empresariado de forma razoável para que ele continuasse a sua atividade. Então, quando, ontem, mesmo sabendo das dificuldades do governo, como, aí eu acho que vale a pena a gente ouvir os técnicos, ouvir as pessoas, os construtores, aqueles que vivem esse processo no dia a dia, e entender quais são as sugestões e encaminhar isso de maneira firme para o governo. Muito obrigado, vereador. Passa a palavra para o presidente da Associação Comercial, Evandro. Boa noite, Maxwell. Boa noite, plenária, amigos. Se faz presente hoje na Associação Comercial o tanto que é importante esse movimento que está acontecendo junto com a Firjan, junto com os construtores. A Associação Comercial se sente muito preocupada, Maxwell, porque o índice do comércio tem caído cada vez mais, porque tem poucos negócios acontecendo, poucos projetos, muitos projetos parados na prefeitura. Então, a gente precisa fazer com que, como o Evandro mesmo disse, fazer com que agilize esse processo para que fomente essa economia no nosso município, que é a segunda economia após o petróleo. Então, é importante a gente debater, entender, ver as dificuldades, o que a gente puder ajudar e fazer com que possamos juntos fazer que essa economia continue a nos dar os frutos necessários para a nossa cidade. No mais, estamos aqui apoiando, prestigiando, e o que puder a Associação Comercial contribuir, a gente vai contribuir. Obrigado. Eu gostaria, nessa pausa, também de contribuir com a seguinte informação. Eu sou relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a Comissão Permanente da Casa, e nós já estamos discutindo esse tema através da comissão, desde o início do ano, quando começou o setor de construção civil passar por algumas dificuldades no quesito de licenciamento da obra, e assim a gente foi tomando pé da situação, teve um desenvolvimento que chegou na atitude do prefeito de publicar um decreto para regulamentar e otimizar o tempo para processar esses licenciamentos de construção civil, mas me parece que não deu a resposta que todos esperavam. Então, na sequência, eu passo a palavra para o Cleiton, representando aqui também a Firjan. Boa noite, Maxwell. Boa noite, colegas aqui da bancada, plateia. Inicialmente, Maxwell, eu quero te dar os parabéns ao Legislativo, na sua pessoa, por trazer à discussão um tema tão importante para a economia do nosso município. Percebe-se hoje, uma queda de vendas, de toda a cadeia produtiva dentro da construção civil. Preocupa-se muito hoje aos empreendedores a perda de tão difícil mão de obra. Hoje, nós sabemos que no país o grande gargalo é a mão de obra. E quando
se traz para Macaé a mão de obra necessária para o desenvolvimento desses projetos, e os projetos não vão à frente, essa mão de obra acaba retornando para outros lugares. Com isso, as dificuldades se tornam cada vez maiores. Sabemos da complexidade de se criar um órgão municipal, haja visto as dificuldades que existem de aprovação, de licenciamento de diversas secretarias. Mas sabemos também que alguma coisa tem que ser feita e de forma urgente. Então, eu acho essa discussão hoje bastante pertinente. Eu acho que o Evandro colocou muito bem a posição do empresariado, né? E, dentro da possibilidade da nossa comissão, a possibilidade dos comerciantes e empresários e investidores unir para ajudar o município a achar essa saída. Porque não é mais possível nós passarmos aí aproximadamente quase 11 meses, né, já indo para um ano, e um número tão reduzido, né, de projetos aprovados. Então, esperamos que essa reunião hoje aqui seja mais uma ação para que saiamos hoje daqui com alguma boa ideia, com alguma solução para o Executivo, para aí sim nós conseguimos evoluir e que o próximo ano, os próximos meses, sejam aí de soluções para essa sofrida, né, categoria que são os investidores, que são os empresários da construção civil hoje. Muito obrigado por suas palavras. Eu passo a palavra agora representando os construtores, Diógenes Dutra. Diógenes, com a palavra. Bom, boa noite para todos. O pessoal que falou antes aí já colocou muito bem a situação, entendeu? Que hoje a construção civil vive. E com muita luta, né, a gente conseguiu aí aquele decreto 139. Mas, infelizmente, quem milita aí na construção civil sabe que ele não está sendo cumprido. Se você pegar o decreto 139 e ver o que ele diz e ver o que está sendo praticado, você vê que tem uma bela de uma distância. E, na época, foi comentado isso, que não precisava de fazer só o decreto. Você precisaria de aparelhar as secretarias para que pudessem cumprir o decreto. E disseram que isso aí era fácil, mas até hoje, né, o ano já está para acabar, estamos no último mês e não tem, isso não foi feito. Então, o decreto 139, exceto a parte do meio ambiente, que deu uma boa simplificada, que o decreto 139, na verdade, ele trouxe para o município a lei estadual. Quer dizer, se tem a lei estadual, a gente cumpre a lei estadual e está tudo certo, entendeu? Mas os outros itens não estão sendo cumpridos, tá? E outra classe de pessoas também, assim, de empresários que estão bastante prejudicados, é o seguinte: tem algumas pessoas que fizeram empreendimentos com recursos próprios e até empreendimentos mais simples, e o camarada, para continuar o negócio dele, precisa de, quer dizer, já até negociou, mas não consegue documentar, quer dizer, não consegue em termos, né? A parte de documentação é extremamente morosa, e o camarada, então, tem que dispensar toda a equipe e esperar aí a boa vontade dos órgãos para conseguir a documentação. Isso também é uma reclamação bastante recorrente. E eu gosto sempre de lembrar o caso aí de São Paulo, né, que, aliás, é um dos lugares que inspira a gente nesse aspecto do licenciamento ambiental, porque o prefeito Haddad, quando assumiu lá, ele encontrou 25 mil processos, esses de aprovação e outros mais. E tomaram o SUS, fizeram uma revolução, criaram, inclusive, um órgão onde toda
a tramitação da aprovação de projeto é cumprida nesse órgão. Você tem ali a parte urbanística, tem a parte meio ambiente, tem a parte da procuradoria, vigilância, tudo no mesmo. Quer dizer, e a semana passada teve um evento da prefeitura sobre o plano diretor e eu participei de uma parte e vi a palestra de uma arquiteta urbanista em Natal, que a prefeitura chamou para fazer uma palestra. E ela disse que em Natal também foi feito isso, entendeu? O analista da parte de arquitetura trabalha junto com o analista ambiental, com os outros mais, de modo a dar celeridade ao processo. E outra classe também aí que está sendo bastante prejudicada aí com a maneira de funcionar da prefeitura, da nossa prefeitura, são também os arquitetos. A gente tem na cidade arquitetos de renome que esse ano não aprovaram sequer um projeto. Pô, será que antes eles faziam tudo errado? É uma dúvida. Como é que é isso, entendeu? Por que o camarada não conseguiu aprovar um projeto? E alguns são projetos simples. Fica difícil da gente entender o que está acontecendo. E como o Evandro bem colocou, a gente precisa que a prefeitura nos ajude, não é amanhã nem o ano que vem, não, é ontem. Em alguns órgãos, é claro que a coisa está melhorando um pouco, mas o próprio secretário de obra já disse, ele não esconde isso de ninguém, que ele encontrou na secretaria 8.000 processos. Se São Paulo trabalhasse igual a Macaé, fazendo uma conta e considerando por baixo que é 40 vezes mais populoso, o Haddad teria encontrado lá 320.000 processos e fez uma revolução por causa de 25.000. Então, acho que a gente precisa também, além dessa mudar aí a maneira das coisas funcionarem, né? Precisa também de fazer tipo um mutirão para desafogar, porque se você tem uma cidade de 200.000 habitantes, 8.000 processos, quer dizer, é um processo para cada 25 pessoas. Quer dizer, quantos cidadãos estão sendo duramente prejudicados e penalizados por conta disso? Bom, acho que para as primeiras considerações é por aí que eu fico. Obrigado pelo uso do tempo regulamentar. Agora passo a palavra para o arquiteto e ex-secretário de Urbanismo, Wallace Fará. Boa noite a todos. Dando continuidade ao que o nosso amigo Diógenes, realmente nós, arquitetos, somos hoje em Macaé não digo o maior prejudicado, os maiores prejudicados, mas os principais. Como exemplo, nós estamos em dezembro e eu ainda, vereador Maxwell, não consegui aprovar nenhum processo do meu escritório. E isso indo toda semana na secretaria. E nada de absurdo que não possa ser, que não poderia ser aprovado, que não possa ser aprovado. São exigências cumpridas, procedimentos que todos os arquitetos sabem fazer muito bem, procedimentos normais, mas que os processos realmente eles não andam. Chega a passar na secretaria 30 dias, 40 dias, muitas vezes volta para a prefeitura para análise, depois retorna novamente para outra secretaria que já fez análise, outra vez volta para análise, é colocado novas exigências, você cumpre novas exigências posteriormente. Então, são esses absurdos que eu não tenho muito tempo de formado, 25 anos, trabalhei na análise e que eu estou presenciando esse, eu não sei qual é a palavra, se é descaso, se má vontade ou desconhecimento. Eu sei que nós estamos sendo muito prejudicados. E com isso vem
o desânimo, a fuga dos empresários, o desemprego não, a oportunidade de trabalho para as pessoas que trabalham na construção civil, que não são poucos, que abrange uma mão de obra imensa, desde o simples oficial que bate a massa até o mais capacitado engenheiro, arquiteto. E o que está acontecendo em Macaé é isso. E eu não vejo nada que seja difícil de resolver. Basta ter um pouco de vontade política. Nem técnica, mas eu vejo que hoje há uma não vontade de se resolver. Pelo menos na minha visão, posso estar enganado. Então, só isso que eu tenho a dizer. Obrigado pela sua participação. Passo a palavra para o Luiz Vieira, arquiteto, representando a Firjan. Boa noite a todos. Sem querer ser redundante, endossando aí as palavras do Fará, do Diógenes, do Clito e dos Evandros que estão compondo a mesa, já é sabido por toda a classe, e acredito que também por grande parte da sociedade, que a morosidade, a falta de unidade nas diretrizes de pensamento dos diferentes secretarias da Prefeitura, os problemas encontrados nos fluxos, nos processos que vêm sendo apresentados, a redundância de análise dos mesmos assuntos em diferentes secretarias com visões completamente não alinhadas entre si, vem causando um grande impacto negativo na economia do município, no setor de construção civil. Nós entendemos que tudo isso vem acontecendo ao longo do tempo, muito por falta de desconhecimento e que acabou resultando na construção dessa colcha de retalhos, que hoje é o nosso processo de licenciamento. Então, a forma que nós entendemos que pode ser solucionado esse problema é criando do zero um novo processo de licenciamento. Nós temos que entender o porquê das leis existirem, qual é a aplicabilidade prática delas na execução da nossa cidade, porque se nós tivéssemos o processo de licenciamento lento em uma cidade extremamente bem construída, bem planejada, com zoneamento eficaz e que a cidade funcionasse, era compreensível e acho que todos nós teríamos prazer até em aguardar a análise dos nossos processos. O problema é que a gente vivencia há anos um processo de licenciamento caótico que, obviamente, se reproduz na cidade caótica que nós vivenciamos. Está aí, infelizmente, esse exemplo que é recente, de mais um ano de enchentes e de alagamentos na cidade. Então, a nossa postura é no sentido de que é importante unificar, é importante entender como é que as diversas áreas de conhecimento interagem dentro da prefeitura, em sintonia, com uma harmonia que possam contribuir para que a gente tenha o retorno disso numa cidade mais organizada, mais planejada e boa como um todo. Boa para o comerciante que vende, boa para o construtor, boa para o arquiteto e boa principalmente para o cidadão, que vai usufruir de todos esses espaços, públicos e privados, com mais qualidade. Então, basicamente, eu acho que a importância é que hoje nós estamos discutindo a cidade que nós queremos ter daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, daqui a 60 anos. É urgentíssimo fazer isso para os problemas que nós estamos vivenciando hoje, mas o maior perigo é a negligência de nós não fazermos e só agravarmos os problemas para daqui a 20, 40, 60 anos. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado pela participação. Passo a palavra agora para o Leonardo, diretor do Fundec. Alô. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Apesar de não atuar diretamente na área que abrange esse problema, e eu sou do desenvolvimento, né? E desde o começo o Fundec, por meio do seu presidente, Valério Guimarães, tentou aproximar
desde fevereiro, os empresários da construção civil com o poder público municipal. Tive várias ocasiões com o nosso prefeito e a gente percebe a vontade dele de criar uma coordenadoria especial de licenciamento, que ele encomendou, inclusive também para o Fundec. Nós chamamos para participar desses primeiros trabalhos, inclusive o Diógenes, está aqui presente, alguns arquitetos e algumas pessoas que trabalham diretamente na Secretaria de Obras. Então, o primeiro momento foi, a gente tentou identificar o quê? Identificamos os gargalos, o mapeamento de processo, para a gente ver quais são os gargalos que estão em algumas secretarias. Percebeu-se que quando a pessoa entra em um processo, quando a pessoa entra num processo na prefeitura, ela chega onde? Ela chega diretamente na Secretaria de Obras. O primeiro lugar que ela protocola é na Secretaria de Obras. Depois isso vai andando para outros órgãos, como Meio Ambiente, como Procuradoria-Geral do Município, Fazenda, e vai se perdendo muito tempo com isso. A ideia de Jorge foi brilhante, foi uma ideia que o prefeito parece que vai comprar essa ideia. Esse está estudo, mas parece que está bem motivado com isso. E acredito que vontade política tem. Mas a gente percebe que se a gente tem 8 mil processos atrasados, esses 8 mil processos não foram orientados esse ano. São processos que já estão há algum tempo, né? Então a casa tem que ser arrumada. Agora, o principal problema, que talvez a gente não tenha percebido, sabe, Luiz, seria basicamente a classificação das obras. Desde o momento que você entra com uma classificação decente para saber uma unifamiliar, olha que eu não entendo muito disso, uma unidade, um prédio, uma unidade de grande porte. Então, se você classificar isso e delegar essas funções a níveis um pouco menores, eu acho que as coisas andam. E a maioria desses processos, pelo que a gente percebeu, eu estou estudando um pouco sobre isso também, que eu estou fazendo parte também, o prefeito pediu para o Fundec dar uma olhada, uma observada bem, porque a gente tem uma equipe muito atuante aqui, moderna. Então, meu presidente pediu para dar uma olhada. Então, a gente percebe que, se a gente classificar isso muito bem classificado, colocar em um lugar só, com um fluxograma rápido, certo? E com apenas um protocolo, faz a diferença. Então, os estudos já estão em andamento. Acredito que brevemente a gente vai ter um resultado. Agora, com certeza, vontade política tem. E com certeza, a casa, os 8 mil processos não foram de hoje. Muito obrigado, só isso. Com a palavra, o representante também de construtores, o Marcos Otávio. Eu gostaria só de fazer 2 pontuações. Primeiro, complementar que a questão dos atrasos dos processos, um dos primeiros setores que se sente é o comércio, né? Que é a imediata queda das vendas. Mas os efeitos negativos não param por aí, né? O final da linha, o grande perdedor é o próprio município. Por quê? Porque quando nós não proporcionamos aos trabalhadores que estão ligados direto ou indiretamente às ações da Petrobras, nós passamos a exportar moradores para os municípios vizinhos. Só que nós não exportamos para os municípios vizinhos as necessidades do município. Macaé continua bancando hospitais para os municípios vizinhos, continua tendo as suas vias de acesso sobrecarregadas pelos trânsitos dos trabalhadores que não residem em Macaé por não terem disponibilidade de imóveis, né? E ainda acarreta de imediato uma perda de receita para o município. Porque cada morador que usufrui do município e não paga o teu IPTU aqui, ou o seu ITBI na aquisição do imóvel, é uma perda de receita para o município. Ele fica com um ônus,
mas as pessoas que acabam utilizando o município, as estruturas básicas do município, acabam não participando com esse custo. Então, hoje nós temos, certamente em Macaé, quase uma população flutuante maior que a residente. A gente vê hoje os engarrafamentos enormes que nós temos nas vias de acesso, tanto no sentido Campos, Carapicuíba, Rio das Ostras, por falta de moradia. Porque se nós tivéssemos mais disponibilidade de moradia, esse fluxo ia ser menor. E o município passaria a arrecadar mais com esses moradores aqui. Então, eu acho que a prefeitura tinha que dar um tratamento especial nessa questão de agilidade dos processos, porque a gente perde mão de obra formada no município, que está sendo exportada para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está absorvendo grande parte dessa mão de obra nossa, que a gente deixa de aproveitá-la aqui. Ela levou-se aí 10, 15, 20 anos. Nós estamos montando uma mão de obra mais qualificada. A gente perde essa mão de obra para as atividades, né, de Copa do Mundo, né, vem aí a Olimpíadas, então essas coisas todas, a gente está perdendo essa estrutura de mão de obra no município, que é ruim também. Então é só isso. Obrigado, Marcos, por sua participação. E antes de passar para o Francisco, quero registrar a presença do meu amigo Max, que é chefe da Pesagro, que está também, levanta aí, Max, para o pessoal te conhecer, chefe da Pesagro, que está prestigiando aí nossa audiência pública. Obrigado. Com a palavra, o Francisco Navega, da Firjan. Boa noite, Maxwell. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aos que estão na mesa. Bom, Maxwell, a gente trabalhou algum tempo na prefeitura e a gente sabe como é difícil você deixar projetos que são edificantes para Macaé, né? E isso, eu estava conversando com o Fábio ali fora, hoje o industrial não tem como Porto Seguro Macaé. A legislação é completamente fora dos propósitos. Nós temos cidades de São Paulo, como o Diógenes falou, que já trabalham essa atração de indústria numa velocidade muito grande, e nós temos de posse investimentos aí de 500 bilhões de reais só num poço de petróleo, que é o poço que foi leiloado agora, e que nós temos 10 cidades hoje que concorrem diretamente com Macaé. Então, hoje, nós temos um processo que se arrasta há algum tempo, né? O Porto, nós temos hoje a própria Trelleborg, que se instalou aí, é uma indústria hoje de ponta. Nós temos a Continental, que acabou de receber a licença, mas todos os processos foram muito arrastados. E a cidade hoje passa por um problema muito sério, que foi apontado pelo nosso colega de mesa, que a gente tem transferido para municípios vizinhos residências de boa qualidade, porque o preço de Macaé, por não ter unidades novas, começa a encarecer acima do limite razoável. E construção civil trabalha com estoque de áreas, não trabalha simplesmente com o licenciamento de uma unidade em si, ela trabalha muito antes disso, o processo é muito anterior a isso. Se monta grupo, se monta fundo, há financiamentos, enfim. Não há necessidade da gente estar aqui determinando o que tem que ser feito, né? Mas eu acho que a agilidade nesse processo, como o Evandro foi muito feliz, isso não pode mais, Maxwell, sob hipótese nenhuma, se arrastar. Nós tivemos agora um licenciamento em Rio das Ostras, do Alfa Mundo, né, um evento de mais de 700 unidades, e foi feito em 72 dias. Né? Então, não adianta querer ir a São Paulo, não adianta querer ir a outro lugar. Né? Nós temos o exemplo aqui da cidade vizinha. Né? E Rio das Ostras hoje, pelo que a gente está vendo, né, o mapeamento de Rio das Ostras hoje tem uma favela, uma área de adensamento populacional ainda em degradação. Tá? A nossa área de Macaé, toda a nossa periferia está nesse processo. Né? Porque realmente a gente está jogando para fora de Macaé a grande capacidade de pagamento de aluguel, de investimentos, né? E nós estamos atraindo pelo vigor, porque Macaé é uma locomotiva, a gente realmente, nós temos um padrão de desenvolvimento regional, todo o norte fluminense hoje é impactado por Macaé, a gente sabe disso, né? Hoje, estar em Macaé é uma coisa assim, extremamente importante, né, nesse cenário, não só nacional, mas como mundial. Mas nós que trabalhamos, você que me acompanhou muito no processo do Porto, você sabe como nós sofremos, né? E esse Porto só saiu por tua causa, né? E a gente tem que colocar isso aqui. A própria Continental, uma empresa que tem 17 indústrias no Brasil,
e ela ia para Vitória, nós perdemos a Sulcromo para Rio das Ostras, quer dizer, perder uma indústria, né, é muito difícil para quem trabalha na área de desenvolvimento. Está aqui o Léo. A atitude do prefeito em fazer a Casa do Empreendedor mostra que a gente está no caminho certo, sim, né? Mas o Evandro foi muito feliz. Não tem tempo mais, é para ontem. A gente não pode estar nesse processo. Hoje, para vocês terem uma ideia, em abril ou maio, quando a gente começou essas discussões, nós tínhamos 3 licenciamentos feitos em Macaé no ano de 2013. Quer dizer, por mais que você tenha estoque de 8.000 processos, você ter, naquele tempo, 4 meses, 5 meses, 3 processos, tem alguma coisa errada, né? E não dá. Tá? É humanamente impossível a gente ter relações com arquiteto, com engenheiros, com mestre de obras, porque essas demandas são muito grandes, Maxwell. Pessoas que se movimentam e que vêm para Macaé, eles estão saindo de obras e engordando populações de trabalho, onde eles não encontram esse vigor que o petróleo e a construção civil nos coloca. A construção civil, ela por si só, ela é equilibrante, porque ela trabalha um portfólio de serviço muito, muito vasto e denso. Desde do chão de construção até o engenheiro, cabe dentro de uma construção civil. Então, eu acho que é uma súplica que a gente, da Firjan, o Evandro foi muito feliz nisso, a gente coloca, porque isso realmente é desumano para quem está trabalhando hoje nesse processo. E nós tivemos uma audiência pública no Rio, há mais ou menos 2 anos atrás, com a Vale do Rio Doce. E a Vale do Rio Doce diz uma coisa muito interessante, que em determinados projetos, Maxwell, se você atrasar 6 meses, ela descontinua um processo, né? Então, quando ela vê que o processo não cabe dentro do processo normal de licenciamento e das suas LOs, dos seus licenciamentos, ela simplesmente sai para outro lugar. Isso está acontecendo, inclusive, com a própria Petrobras hoje, porque a gente sabe hoje como o Campos tem aproveitado esse processo, com todo o atraso que houve no Porto do Açu, mas hoje é uma realidade, a gente já está vendo que a MMX, a LLX, ela não tem problema nesse momento. Hoje o problema do grupo é a OGX, a OSX, e a gente tem hoje Maricá concorrendo com a gente, nós temos Duque de Caxias hoje que está num processo violentíssimo, né? Não se esqueçam de Queimados. Queimados hoje está na entrada do próximo, do Rodoanel. Não se esqueçam de Itaboraí, nós estamos na beira de uma Comperge, quer dizer, nós vamos perder tecido industrial, tecido empresarial em Macaé, se a gente não tiver essa competência de segurar. Eu acho que o Aloysio é uma pessoa dedicada a isso, eu tenho visto o Aloysio participando de todos os fóruns, mas eu acho que a Firjan tem conhecimento. Nós temos hoje, nós construímos a unidade do INEA, nós temos um relacionamento com o INEA hoje fantástico. Quando aquele prédio pegou fogo, a Firjan foi lá e reconstruiu aquilo tudo, né? A gente dotou aquela estrutura como uma estrutura para atender esse processo todo, e já se passou uma Copa das Confederações, nós estamos há 7, 8 meses de uma Copa do Mundo, e o processo ainda se arrasta. Então, Maxwell, eu te pediria que, como você sabe muito bem dos problemas hoje de desenvolvimento econômico, você faz parte da Câmara nesse projeto, isso aflige muito a todos nós empresários, né? Não dá tempo. Eu te peço que você tenha um pouco mais de carinho e que leve isso a termo. Obrigado, Maxwell. Obrigado a todos. Obrigado pela sua participação nessa segunda fase. O público que está assistindo participa, fazendo perguntas e sugestão. Eu gostaria que a assessoria aí já disponibilizasse o microfone, no máximo de 10 inscrições. Quem se inscreve, por gentileza? Pode dizer o nome, se puder levantar é bom para que a gente possa vê-lo. Isso, obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Hinaldo, sou parte desse pessoal da área de construção civil aqui presente. Foi citado uma questão com relação a um fator que não está ligado diretamente, né, na questão de aprovação de projeto, mas é um fato que eu queria deixar registrado aqui, até pedir, se houver possibilidade, Maxwell, de você intervir com relação a isso, que, querendo ou não, mexe com o construtor, que seria a questão do ITBI, que está se criando muita dificuldade para se emitir uma guia de TBI. Faz parte do processo, que isso daí desagrada o nosso comprador, né, de nossos imóveis.
que a gente não consegue gerar uma guia e o processo não chega ao final. Bom, isso é um fato. A outra questão seria com relação a se houver uma condição, como nós participamos das outras reuniões, que não foram poucas, foram mais 8, mais ou menos, diretamente com o prefeito, que essas reuniões continuassem, porque por mais que esse assunto está sendo debatido aqui, está sendo conversado, mas eu acho que tete a tete, falando diretamente com o prefeito, eu acho que é uma acessibilização maior, entendeu? Se possível, que sejam feitas reuniões mais permanentes com o prefeito, para que essa cobrança com relação aos processos sejam mais diretamente, não através de comunicações. Foi dito aqui nessa mesa, né, que existem 8.000 processos, mas que não são dessa gestão, né, que é uma coisa que não é desse ano. Mas eu acho que quem está aqui presente, os construtores, desde a aprovação do decreto e publicado, que foi o 139, né, quem tem projeto aprovado aqui, depois disso, que o prazo que foi dado de 60 dias para aprovação, acho que são exceções. São poucas pessoas que estão aqui presentes, do grupo de construtores, que conseguiram aprovar um projeto nesse período. Eu acho que já tem mais de 2 meses esse projeto, esse decreto publicado. Então, não é uma realidade, não é o que o prefeito quer, não é o que os construtores querem também. Eu acho que tem que ter uma cobrança direta ao prefeito, que os construtores se reúnem novamente com ele, entendeu? Passarem ideia como foram dadas, né, nas outras reuniões, e que possa pôr em prática, porque o nosso secretário disse que veio aqui para resolver, procedimentar a Secretaria de Obras com relação à aprovação, e até hoje não foi feito nada, entendeu? As coisas continuam do mesmo jeito, gente que não tem, posso lhe dizer, capacidade para pegar um projeto e dar continuidade de andamento nele, que não conhece documentos. Eu sou uma pessoa que vivo dentro da Secretaria de Obras e tenho tido discussões com analistas que querem ter poder mais do que até um próprio tabelião. Dizer que uma certidão não é válida. Então, isso são entraves que estão acontecendo. E tem pessoas que não são capazes, estão trabalhando dentro do setor que está parando todos os nossos processos. Então, eu acho que tem que ser um debate com mais rispidez, vamos dizer assim, de cobrança, porque do jeito que está, não pode ficar. É só um apelo que eu faço a você, Maxwell, que a gente consiga essa reunião novamente com o prefeito. Se for possível, eu te agradeço. Obrigado e boa noite para todos. Reinaldo, obrigado e boa noite. Penso que o Leonardo vai levar essa mensagem para o prefeito, mas com certeza ele receberá a cópia da nossa audiência pública, que o seu recado vai por escrito também. Mas eu penso que a gente deve agilizar, né, utilizando aqui de bom grado a ajuda do Leonardo com essa finalidade. Ainda está aberta as inscrições aí na assistência. Boa noite, meu nome é Juan Vaz, eu sou corretor de imóveis e indiretamente eu também sou afetado. Não é uma classe que cresce bruscamente em Macaé hoje, é dos corretores de imóveis. E eu lido diariamente com vários construtores de pequeno porte e a gente vê a dificuldade de pessoas que usam seu próprio dinheiro para construir um prédio, uma casa, e não pode nem vender porque não pode financiar pela Caixa, por causa de uma BITS ou porque está agarrado na Secretaria de Obras. Então eu queria até fazer uma pergunta, se a Secretaria de Obras e a de Meio Ambiente foram convidadas e por que elas não estariam aqui hoje. Porque são até a base para a gente conversar sobre esse assunto. Porque toda vez que eu pergunto, está agarrado na Secretaria de Obra, o fiscal veio aqui, já está tudo ok, mas só que está travado lá, não sei porquê. Então essa seria a minha pergunta. Obrigado por sua participação. Eu posso confirmar para você que todos os secretários receberam o convite formal da Câmara e depois foi telefonado também para que eles pudessem estar presentes. Eu não sei, foi publicado também, saiu no jornal. Então a coisa vai ter uma hora que isso vai ficar mais sério do que muita gente pensa. Porque as audiências públicas são aprovadas em plenário e têm força de convocação. Quem não vem pode responder por crime de responsabilidade administrativa. Basta alguém desse plenário fazer
uma representação no Ministério Público da ausência das autoridades que foram convidadas para estar aqui presente e que são importantes para essa discussão não viessem, para que o Ministério Público tome essas providências. É claro que a gente não vai buscar esse caminho, porque esse caminho da radicalidade não traz a solução. Nós estamos chamando para conversar, né? Essa é a Casa Legislativa, é a casa que fala das leis, mas também da fiscalização do ato do Executivo. E eu até aproveito essa pergunta para dizer o seguinte aos secretários e assessores do Executivo: leiam a lei orgânica para futuramente não serem surpreendidos com processos que podem trazer danos até à vida pessoal. Então, a gente quer construir o diálogo, a gente quer construir o desenvolvimento do município através da harmonia que deve ter o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, especialmente para atender as pessoas. Nós estamos aqui para isso. Agora, se os poderes não atendem as pessoas, para que os poderes? Pela ordem de inscrição. Boa noite a todos, meu nome é Fábio, sou consultor de empresas e estou vendo aí na mesa muito bem representado o segmento da construção civil, arquitetura, só que o problema é um pouco maior, porque se os senhores acham que estão tendo problemas de licenciamento de uma maneira geral, as indústrias de transformação em nosso município têm um problema agravado ainda mais, porque após essa fase toda de licenciamento de obras, de meio ambiente, colocando mais um na conta aí, Secretaria de Trânsito, Vigilância Sanitária, Saneamento, Foz, além disso tudo, e o de vocês param por aí, ele ainda depois tem o processo de licença de operações. E se vocês acham inviável, esse empreendedor, então, da indústria de transformação, então ele passa a achar impossível. Porque o que está demorando 1 ano, 2 anos apenas para a construção civil, para esse pode durar 3, 4 anos. Então, nós do ramo nós consultores percebemos o fenômeno, quando a gente lida com empresários de outros países, que é frequente aqui no município, do não entendo, porque eles não entendem o processo burocrático do Brasil, e quando chega em Macaé, mais agravado ainda, 7, 8, 9 aprovações para o negócio começar a acontecer. E outro fenômeno que isso tudo gera e que deve ser colocado é a questão de que isso beneficia a corrupção dos órgãos, essa morosidade, essa incerteza no processo burocrático lá na frente vai gerar uma corrupção das entidades, dos órgãos, das pessoas, né? E para o pequeno, e para vocês também, vocês sabem do que eu estou falando, o empreendedor começar a colocar a questão mesmo que isso não faça parte da natureza dele, da contravenção na história. Vou começar e vou arcar com as consequências da ilegalidade, porque eu não consigo suportar o processo. Vou pagar a multa, vou construir primeiro, depois eu vejo o que eu faço. Começar a colocar isso na conta. Então está gerando ilegalidade no município e futuramente corrupção dos órgãos também. Porque quando não se tem nada definido, o negócio está correndo a essas rédeas soltas, é isso que vai gerar lá na frente. E pode ser um barco que vai afundar, um caminho sem volta. Então, realmente, eu acho que alguma coisa tem que ser feita agora para o futuro do nosso município, do segmento industrial do município também, que, enquanto consultor, eu já vi mais de 2, 3, 4 empresas, estava conversando com o Navega sobre isso, abandonarem o município, porque aqui, enquanto a gente vê um descaso total dos órgãos, o município vizinho oferece o espaço, oferece a consultoria no trâmite de licenciamento, oferece prazos para o empreendedor, concretos, palpáveis, e isso, claro, que atrai, sem dúvida, o empreendedor, esse diferencial. Muito obrigado, boa noite. Fábio, agradeço sinceramente suas observações. Você quer usar a palavra? 1 minuto.
Pode usar. Só aproveitando aí a fala do Fábio, né? Aqui em Macaé tem várias obras, tá? E não são poucas, não. Vocês sabem disso. O camarada fica aí ano para conseguir o alvará. Ele consegue o alvará num dia, no outro ele pede o habite. Ou seja, a obra é feita sem projeto aprovado. Porque o sujeito desiste e precisa de fazer. E outro aspecto aqui interessante também, e isso eu sou testemunho, a gente já tem áreas aqui em Macaé que o aluguel é mais caro do que no Rio de Janeiro. Acreditem, eu posso mostrar isso para vocês com contratos, inclusive, tem pelo menos uns 2 exemplos. Quer dizer, isso afasta as pessoas da cidade. Quer dizer, a cidade passa a não atrair. E outro aspecto também interessante é o seguinte, o que a gente lê desses conceitos de urbanismo moderno é o camarada, por exemplo, você ter perto de onde a pessoa mora uma oferta de serviços e até de trabalho. Aqui a gente faz exatamente o contrário, entendeu? O camarada trabalha em Macaé, mora em Rio das Ostras, mora em Campos, mora em Carapebus, olha quantos ônibus por dia. E o próprio Luiz dizia isso, parece que são 26 ou 30 mil carros aí indo e vindo todo dia para Rio das Ostras. Então a gente realmente está na contramão. Quer dizer, afasta as empresas, dificulta a vida das pessoas que precisam de morar aqui e cria até, digamos, demandas talvez até artificiais, porque na hora que você tem esse problema de tráfego que a gente tem em Macaé, você precisa de gastar muito dinheiro para tentar equacionar isso, ou tentar reorganizar as coisas, né? Ter uma oferta maior de moradias para que as pessoas possam residir por aqui. Obrigado pela sua participação especial. Agora eu retorno lá para a assistência. Tem mais alguma inscrição na assistência? Então, não tendo mais nenhuma inscrição na assistência, eu retomo aqui para a bancada e agora é por manifestação. Quem quiser se manifestar para fazer as considerações finais, que pode se inscrever. O Marcos Otávio. Diante de tudo que foi dito, eu acho que um grande passo que a Prefeitura poderia dar para a gente seria estabelecer com clareza os procedimentos de licenciamento. Simplesmente isso, clareza. Porque nós, da construção civil, não queremos deixar de cumprir as regras do município. Simplesmente gostaríamos de conhecer os procedimentos. Com clareza, o que nós temos que atender do meio ambiente, o que nós temos que atender da ISANE ou da própria Secretaria de Obra, para não ficar ao critério do analista, né? Estabeleça com clareza. Falou-se em categorizar os projetos, eu acho isso muito válido. Você não pode ter o mesmo rigor de uma casa individual no empreendimento de 500 unidades, ou do empreendimento menor de 20, 30 unidades. Cria-se critérios claros e objetivos. Não é difícil de fazer. Tá? Então, eu gostaria só de solicitar isso da Prefeitura, que estabeleça com clareza os procedimentos. Simplesmente nós gostaríamos de ter clareza. Com a palavra, Leonardo. Perfeita sua observação. Acredito que isso é o que faz a diferença, né? Eu quero deixar claro para vocês que eu sou assessor direto sou diretor financeiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, diretor financeiro de inovações. Eu sou pago, além de controlar as finanças do fundo, para criar e mostrar minha visão para o presidente. Uma coisa que a gente quer deixar bem claro para vocês que nós temos que tratar isso, além com rapidez, também com muito critério, tá? Para a gente não poder errar, a gente não pode mais errar, né? Então tem que ter muito respeito com a causa, critério. A gente sabe que a gente não tem tempo para isso, mas temos que ter realmente responsabilidade, né? Então eu vou fazer o possível para relatar isso para o meu presidente, para ele poder ter um contato direto com o prefeito. Inclusive, eu acho muito importante o que você falou, sabe, vereador? As pessoas tinham que ter mais algumas pessoas de alguns órgãos aqui, com certeza. Isso vai ser relatado também. Minha parte é essa. Com certeza,
acredito que no máximo, bem breve possível, estaremos com uma solução responsável para isso. Tá? E, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu vi, pelo que eu já estou participando, a gente sabe que vai estar tendo uma boa vontade política para isso, para a resolução desse problema. Tá? Muito obrigado. Diógenes, com a palavra. Pegando aí carona que o Marcos Otácio comentou, o próprio Luiz fala um negócio interessante, né? Que o que é legal não precisa de ser burocrático. Entendeu? Você tem que trabalhar na legalidade, mas a legalidade não implica burocracia. Então, eu acho que esse aqui é talvez o X da questão, entendeu? Você precisa de ter uma estrutura para ter celeridade nos processos. Inclusive, a palestrante que veio de Natal e a convite da prefeitura no evento lá do plano diretor, disse depois para mim o seguinte, que lá eles estão tentando trazer até o corpo de bombeiros, o representante da engenharia do bombeiro, para dentro da Secretaria de Urbanismo. Porque lá também os processos do bombeiro, por exemplo, aqui em Macaé, por exemplo, se acima de 900 metros quadrados, os processos vão para o Rio de Janeiro. E não é incomum demorar, às vezes, até um ano para voltar. Entendeu? Então é o seguinte, que até o corpo de bombeiro, em alguns lugares, exemplo de Natal, está querendo trazer exatamente para dar celeridade. E o negócio também que principalmente o Léo está aí, a gente sempre fala isso, já várias vezes, é o seguinte, tem o tal do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que edita lá o tal do manual do prefeito. Já está na 14ª edição, um documento até interessante para todo mundo dar uma olhada. Se entrar lá no Google, colocar, você vai achar. E lá ele fala o seguinte, que a missão do prefeito é exatamente o seguinte, trabalhar para reduzir a pobreza, combater as desigualdades sociais, criando um ambiente adequado e propício de negócio no município, como o Evandro bem falou no início. Então, isso está lá no manual, que já está na sua 14ª edição. Com a palavra, Luiz Vieira. Bom, só para finalizar, Leonardo, eu gostaria de informar que em fevereiro, eu e o Evandro estivemos na prefeitura com o secretário, na época, o Lincoln, e fizemos a primeira solicitação a respeito desse assunto. De lá para cá, nós já participamos de diversas reuniões, já tivemos a assertiva direta do prefeito de que havia interesse da nossa participação na elaboração e na revisão desses planos, e estamos aguardando até hoje, no mês de dezembro, para sermos chamados a participar e a colaborar com aquilo que nós queremos. Inclusive, eu próprio já enviei ao secretário de Obras uma análise do fluxo atual de processos, com sugestões muito simples e práticas que podem, como aqui o nosso amigo ali disse, e acho que é reiterada de todos, a comunicação com a classe de construção civil está péssima. Assim, eu não tenho a experiência do Fará, que está aí na minha frente, que está dizendo, mas esse ano eu aprovei apenas um projeto da prefeitura, com 9 meses de duração, e havia um interesse direto do município, que era uma fábrica que vai gerar 400 empregos. Foi aprovado agora. Então, houve um empenho pessoal do prefeito, toda a disponibilidade, mas, infelizmente, as coisas não acontecem. E a paciência de todos vai se esgotando. A esperança de que a coisa se transforme, aconteça de uma forma como foi prometida, como foi vendida e comprada por todos, ela vai acabando. Se eu não trabalhasse em Campos, eu já estaria falido. Eu tenho um escritório em Campos há 6 anos. A gente conversa muito sobre isso. A classe hoje está completamente desprestigiada e desatendida aqui no município. Não há mais tempo para que a gente espere. Hã? É para ontem. Com a palavra, Cleiton. Bom, eu acho que tudo que foi dito nessa sessão hoje aqui foi simplesmente a repetição de outras tantas reuniões. Então, na verdade, o que falta agora, Maxwell, atitude, ação. É a única forma, porque todos já têm conhecimento. Os empresários, o prefeito, os secretários, todos eles sabem do problema.
Então, além dessas reuniões que nós vamos estar fazendo, tem que continuar fazendo, perfeito, é preciso que haja uma manifestação do poder executivo. Não é possível mais você participar de tantas reuniões, você discutir tanto o mesmo assunto e não ouvir de imediato uma resposta. E o que nós temos percebido é exatamente isso. Discussão, 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 e dentro das discussões, as mesmas reclamações dos mesmos atores. É preciso um basta nisso. E esse basta só vai acontecer em cima de ações. Tem que ser provocado imediatamente para que, assim como foi feito o exemplo de São Paulo, o exemplo de Natal, que o município também se toque. Vamos agir. Vamos fazer aí um grande mutirão para resolver alguns problemas. Porque muitas das vezes, né, em algumas oportunidades, nós ouvimos por parte dos técnicos também, em que os empresários não cumprem as exigências. Né? Isso a gente escuta. Mas eu percebo que isso é uma defesa. Isso não é realidade. Que muitas das vezes, como já foi citado hoje aqui, o Fará, um processo volta para uma discussão que já foi discutido. E você discute em um órgão uma situação que já foi discutida em outro. Então, eu acho que após todas as discussões que houveram aqui, todas as palavras bastante pertinentes, eu acho que nós precisamos agora é ação. É preciso que o município se mexa com urgência, né, para que pelo menos aqueles projetos que já estão em fase adiantadas, eles cheguem ao fim e toda essa corrente, né, e toda essa cadeia produtiva da construção civil volte à sua atividade normal. E os profissionais não sintam o desestímulo que estão sentindo hoje. Né? Então, eu encerro minhas palavras aqui, agradecendo a oportunidade de participando e deixando aqui esse pedido, né? Se isso vai ser lido pelo prefeito, se isso vai chegar ao conhecimento dos outros secretários, atitude e ação. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Pela ordem de inscrição, Francisco Navega. Maxwell, essa urgência que Cleiton coloca, ela tem um agravante. O orçamento do município, por mais que ele seja realmente um orçamento significativo, hoje o município precisa de parcerias hoje federais, estaduais e de outros agentes de fomentos para trazer esse desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, hotel hoje em Macaé novo, é insano construir em Macaé. Nós ficamos um ano para trazer um hotel pela Rio e tem linhas de crédito lá, Maxwell, até as Olimpíadas, que são fantásticas, e nós só conseguimos tirar um para Macaé. Né? E os municípios todos, os 92 municípios, têm acesso a isso, mas eles querem Macaé. Nós temos o segundo polo turístico de Macaé na parte hoteleira, na parte gastronômica, e a gente tem perdido esse recurso. Nós conseguimos isso lá na Praia dos Cavaleiros, e poderíamos hoje ter tranquilamente 10 unidades hoteleiras aqui em Macaé, novas, né, só com dinheiro do Estado. E esse dinheiro, ele contempla esse período atual, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, ele se fecha em determinados momentos. O BID, eu tive com o Cleiton em Brasília várias vezes, atrás de recursos do BID. Quando a gente vê essa morosidade, eles nem vêm para Macaé. Tem muito recurso, a gente sabe que tem, eu não estou falando nem das verbas carimbadas que a gente sabe que são obrigatórias chegarem, né? Mas a atividade empresarial, ela roda muito, Maxwell, roda muito, a gente vai atrás hoje de recurso aonde quer que esteja. Mas se isso não tiver a liberdade de nos impulsionarmos para fazer esse trabalho, cai por terra esse processo. Nós temos hoje aqui 5 polos industriais prontos
para atrair a empresa que quiser. Tem mais de 1.000 indústrias hoje, tá, totalmente voltadas para o Comperj de Itaboraí, e que não querem Itaboraí e São Gonçalo. Eles não querem Itaboraí e São Gonçalo. Petroquímica, você não precisa estar do lado da refinaria. Tá? E Macaé, por incrível que pareça, ela ainda é dotada das melhores condições de saúde e educação do que uma cidade como Cabo Frio, do que uma cidade como Itaboraí, até como Niterói, porque Niterói é uma cidade que ela, por si só, ela não consegue mais crescer na parte industrial, como a gente está falando. Está se renovando na parte naval, mas só vai ficar aquilo. Áreas novas hoje, industriais, tem que ser Macaé. Nós estamos preparados, nós temos projetos aí de 5 milhões de metros quadrados. Nós temos indústrias hoje da construção civil aqui dentro preparadas para isso. Nós temos 3 licenciamentos de termoelétricas com energia própria, 30% mais barato do que o Sistema Nacional Elétrico. Enfim, as condições para a gente fazer essas empresas são fantásticas. Agora, isso não pode mais esperar. Obrigado a todos. Fará se inscreveu? Não. Está satisfeito. Então, Evandro passou as considerações finais, representando a Associação Comercial de Macaé. Eu só queria deixar claro, depois de tudo que eu ouvi aqui, eu só tenho uma coisa a dizer. É triste e perdemos tempo. Evandro, representando a Firjan, suas considerações finais. Maxwell, eu acho que é público, todos sabem da relação de amizade que eu tenho com o prefeito e com vários componentes do governo. Só que eu acho que o amigo não é só aquele que passa a mão na cabeça e que diz que está tudo bem e pergunta quando é que vai ser a próxima cervejinha. Eu acho que o amigo tem uma função primordial de querer ver que as coisas deem certo para os amigos. Também fico com pena que seja só o Leonardo, a única pessoa que a gente possa olhar aqui como sendo do executivo, Léo, não era bem o que eu imaginava para essa audiência pública. Tá? Quando a gente entra em rota de colisão, não acho que isso seja um pecado, acho que isso, para toda construção, tem que haver uma destruição. Acho que não se constrói, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eu acho que é produtivo. Por isso é que eu acho que tinha que ter mais gente aqui. Eu vou atribuir até... houve uma justificativa formal do presidente da CPG, Zé Valmir, de que eles todos estão extremamente envolvidos com o resgate dos desabrigados, todas as secretarias, e o prefeito pediu que todos se empenhassem pessoalmente. Eu atribuo a isso a falta de outros secretários e não a falta de interesse em discutir o tema. Como ações práticas derivadas dessa reunião, e aí eu vou muito em linha com o que Clinton disse, a argumentação que constrói este tema já é conhecida, não existe basicamente nada novo a ser colocado. A importância, quem são os prejudicados, quais são os prejuízos de curto, de médio, de longo prazo. Isso o prefeito e todo o executivo já conhece e entende, mas a gente não vê de fato nada acontecendo, a não ser boas intenções, das quais o inferno já está lotado. Então, vereador, eu queria saber, de prática, desculpe pela minha ignorância jurídica, mas eu queria te perguntar, até porque você tem um conhecimento nesse tema, as instituições de sociedade civil organizada, como a Associação Comercial, como a Firjan, que estão aqui representadas, existe alguma forma de se colocar um ofício na Câmara de Vereadores para que, se fosse feito um estudo da legislação atual que envolve licenciamento de obras, Código de Urbanismo, para que nós pudéssemos compor um grupo de trabalho que viesse daqui para lá, já que a gente está tendo uma certa dificuldade que venha de lá para cá? Será que não dá para a gente inverter a mão dessa rua e ser mais incisivo na provocação de que isso aconteça? Eu não teria pudor nenhum em incomodar quem tivesse que ser incomodado, até porque eles entendem
que isso não tem natureza política, que isso não tem natureza nenhuma que não seja de ajudar, inclusive a eles mesmos, para que as coisas aconteçam. Eu fico muito incomodado quando nós nos colocamos à disposição de ajudar de forma gratuita, de forma técnica, e essa ajuda não é utilizada e por outro lado, você vê que as coisas também não estão sendo feitas. Porque isso permite, Maxwell, que a crítica fique mais incisiva. Isso permite que visões convergentes se tornem divergentes, sem necessidade. Sem a menor necessidade. Eu acho que a Luiz tem uma equipe técnica excelente, brilhante, mas a partir do momento que ele se fecha dentro de determinados assuntos e resolve tocar internamente, sem que os principais interessados possam contribuir de forma efetiva, aí a gente, faço minhas as palavras de Luiz Vieira, a própria Firjan jamais foi convidada para tratar desse assunto, apesar de ter se colocado à disposição várias vezes. Quer dizer, eu acho que nosso papel não é mais se colocar à disposição, é simplesmente agora criticar o que não está sendo feito. E a gente não vai se furtar de fazer isso, porque é o nosso papel. Acho que se a gente não cumprir o nosso papel, que é defender a nossa classe, não tem por que a gente estar aqui. Então, Léo, desculpe porque esse recado não é diretamente para você, mas infelizmente você que vai ter que ser o portador das más notícias. Vereador, muito obrigado. Inicialmente, Evandro, gostaria de responder sua pergunta. Em relação à iniciativa da Câmara para essa matéria, é inconstitucional. A iniciativa dessa matéria é sempre do Executivo. Mas o que nós podemos fazer? Se nós temos uma outra ferramenta do Legislativo, que é uma indicação, que é uma ferramenta fraca, eu diria assim, mas é uma ferramenta que você registra dentro do processo legislativo uma demanda importante. Então, se os senhores têm uma boa proposta, eu posso incluir essa proposta numa indicação legislativa, discuti-la nessa casa, aprovar e encaminhar para o Executivo, para que ele, então, possa fazer uso dela. Não é obrigatório a indicação legislativa, mas é uma ferramenta, mais uma ferramenta que a gente pode utilizar. Então, eu recebo o documento que vocês elaboraram como bom e elaboro a indicação legislativa e coloco em pauta nessa casa para a gente poder formalizar, então, esse trabalho que vocês, pelo que eu entendi aqui na explicação da bancada, um trabalho que vocês já fizeram. E a gente coloca ele oficialmente. Outra coisa todos aqui falaram muito de coisa para ontem, né? Então, vou mandar um recado aqui para as secretárias da ata. A ata também vai ser para ontem. Faz uma ata rápida, me entrega amanhã, que amanhã mesmo quero despachar essa ata para o prefeito e também para os componentes dessa mesa. E por último, eu também vou ser breve, não vou fazer discurso político, porque esse é um tema que está incomodando muitas pessoas, está me incomodando também, porque eu tenho recebido inúmeras sugestões, reclamações, até de trabalhadores da construção civil e sindicatos, e de comerciantes, que estão comparando, né, os seus desempenhos comerciais, outros estão comparando seu desempenho de obra, os construtores, o pintor, o eletricista, que estão com suas demandas bem diminuídas. Isso faz crescer até o valor dos trabalhos, e outros estão saindo de Macaé e procurando outras oportunidades. E a gente vai perdendo a mão de obra qualificada. Por último,
Eu gostaria de falar uma coisa aqui que foi comentado no plenário, não é nenhuma questão pessoal, mas eu acho que a gente tem que deixar registrado isso. Foi assim, quando alguém falou em 8 mil processos, falou, não, mas 8 mil processos não foi desse governo. Embora, pode até que não tenha sido desse governo os 8 mil processos. Agora, o desafio desse governo é colocar os 8 mil processos em andamento. Eu penso que menos, que veio do ano passado para cá, mas a gente não pode governar uma cidade olhando pelo retrovisor. Passou, já estamos em dezembro. Eu gostaria até de saber quantos processos de obra, você sabe, Fara? Passaram de um ano para o outro. Eu não sei dizer, mas a questão é saber de janeiro até dezembro. Quantos processos entraram? Eu não sei. Eu queria só saber assim, independente disso. A maioria realmente é desse ano. E só tenho certeza que eu estava lá no cargo de subsecretário lá na análise e aprovação, e com certeza a maioria esse número aí veio do governo atual. Mas que fosse o contrário, que os 8 mil viessem do outro governo. Era competência, e é competência desse governo aprová-los e fazer, está aqui, ó, nós somos mais competentes que o governo que ficou. E não é questão de governo que passou e de governo que está em andamento. A questão que eu retorno aqui, quando eu disse anteriormente, para que poder, se não está atendendo as pessoas? É a gente fazer pelas pessoas. Ninguém está pedindo nada demais. Ninguém está pedindo que faça coisa errada, que seja rigoroso nos licenciamentos, agora que tenha prazo, porque as pessoas trabalham com prazo. Eu acompanhei uma situação aqui, Leonardo, mas muito grave, porque a pessoa entrou com o empréstimo, fez o empréstimo, pagou a prestação, começou a pagar a prestação e não podia fazer a obra. Porque está fácil levantar, você sabe, você trabalha no setor financeiro, está fácil levantar um empréstimo. Aí você levanta, se compromete, coloca bens, e daqui a pouco você está começando a pagar as prestações do empréstimo e não começa a obra. Então eu penso que a gente está fazendo nossa contribuição nessa audiência pública. Agradeço a todos os presentes que estão nos acompanhando pelo plenário, pela internet. Essa sessão foi transmitida ao vivo, também tem, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas geralmente passa de 2.000 a 3.000 pessoas assistindo às audiências públicas. E eu espero que, com a colaboração de todos que compuseram essa bancada, a mesa diretora que me honraram com esse trabalho, que estão honrando também os seus segmentos de negócio, eu, na qualidade de vereador e relator da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, estou contribuindo na minha parte para que a gente consiga chegar numa solução, porque o problema já é conhecido. Agora vamos para a solução o mais rápido possível, e o pessoal da ata, vê se me entrega essa ata amanhã, pelo amor de Deus, que eu não quero ser cobrado aqui pelos colegas. E, mais uma vez, dou boa noite a todos e dou por encerrada a sessão na noite de hoje. Que Deus os abençoe.